Roteiro otimizado. Minha filha de 14 anos foi estuprada por 4 homens numa festa que a irmã mais velha organizou e depois abandonou. A Lara chorou no meu colo enquanto eu via as marcas no pescoço dela. A Mariana, minha filha mais velha, só disse: "Você tá exagerando, mãe. Ela tá fazendo drama. Ponto. Eu sou viúva. Tenho 3 filhos, mas essa história é sobre a Lara, 14, e a Mariana, 18. Dezembro do ano passado. Turno da noite no hospital. A Mariana decidiu fazer uma festa em casa sem me avisar. Não foi só uma festa, foi uma sentença de morte para a infância da Lara. 4 dos amigos pessoais que ela convidou entraram no quarto da minha caçula enquanto a Mariana estava no McDonald's. Sim. Minha filha mais velha deixou a casa cheia de desconhecidos para comprar um lanche. Os 4 monstros tinham histórico, 3 adultos e um de 17 anos, o preferido da Mariana, que ela insistiu para Lara dar uma chance antes de sair. A Lara hoje? Uma casca. Desistiram do cheerleading, trancou a escola, vive encolhida no moletom do pai morto. O exame de corpo de delito foi a pior hora das nossas vidas. 2 semanas depois, o resultado, DST positiva. Os animais foram presos, tinham vídeos nos celulares. Mas minha bebê tá destruída por dentro. A Mariana? Tá arrependida. Mentira. Descobri que ela contou para 27 pessoas sobre o estupro depois que a Lara implorou para manter segredo. Quando confrontei, veio com: "Pelo menos ela não faz disso a personalidade inteira." Ontem mesmo ouvi ela rindo com um boy. A gota d'água foi na terapia. A filha da puta reclamou do trauma dela, perder a amizade de um dos estupradores. A terapeuta ainda me culpou: "Você precisa apoiar a Mariana emocionalmente." Apoiar o quê? O luto pela amizade com quem arruinou a irmã? Aviso de gatilho, na cara da terapeuta: "Sua paciente passou um fim de semana na cadeia. A irmã dela ficou com marcas de estrangulamento e DST. Isso não é um acidente, é culpa da criminosa que você tá defendendo." Mandei a Mariana embora no mesmo dia. Ela vai para a casa dos meus pais até eu conseguir olhar para ela sem ver o rosto de quem entregou a própria irmã. O juiz foi mole, só multa e serviço comunitário. Eu? Tô aqui tentando reconstruir uma filha enquanto a outra destrói tudo de novo. Detalhe que me encheu de ódio: uma das estupradoras era mulher. A que mais machucou a Lara. E adivinha? Amiga íntima da Mariana. As mensagens que vi depois provavam que sabiam do risco. Mas minha filha mais velha preferiu seu status de festeira à segurança da irmã. É isso. A Lara ainda chora todas as noites. A Mariana posta stories sorrindo na formatura. E eu? Tô aprendendo que às vezes o maior perigo não são os monstros lá fora, são os que a gente cria dentro de casa. Minha filha mais velha chorou no consultório quando eu disse que devia ter deixado ela apodrecer na cadeia. "Não é justo me culpar pelo que aconteceu com a Lara", ela gritou. A terapeuta então perguntou o que eu jamais esquecerei: "Como sua irmã reagiu quando você se desculpou?" E a resposta da Mariana me arrancou o chão: "Desculpar pelo quê? Eu não estupro ela." Até a profissional ficou sem reação. Foi quando levantei e vazei. Faz 5 dias. Agora meu celular não para: 37 mensagens, 15 ligações perdidas. Todas iguais: "Mãe, deixa eu voltar para casa, quero me desculpar com você e com a Lara." Mas eu sei a verdade, ela só quer voltar para o conforto do quarto dela. Ontem a Lara me perguntou se ela tinha destruído nossa família. Segurei ela até adormecer, sentindo cada tremor. Enquanto isso, no Instagram da Mariana, stories na formatura, sorrisos largos, hashtag melhores momentos. Mas o pior veio hoje. A mãe de um dos estupradores me mandou mensagem: "Sua filha mais velha ainda sai com o meu filho. Pare de mentir sobre ele." Aí tudo fez sentido. A Mariana nunca deu os nomes completos. Sempre que esquecia detalhes. Agora eu sei por quê. Enquanto a Lara chorava no banheiro hoje de manhã, a irmã dela estava marcando de encontrar o cara que deixou marcas de unhas no pescoço dela. O juiz deu só 6 meses de serviço comunitário. Eu? Tô aqui limpando vômito toda noite porque a Lara desenvolveu bulimia depois do trauma. E a cereja do bolo? Descobri que a melhor amiga da Mariana, a que mais machucou a Lara, é filha de um delegado. Por isso sumiram as provas do cobertor ensanguentado. Agora entendem por que eu olho pro celular vibrando e só consigo pensar: cadê aquela mãe que jurou proteger as filhas a qualquer custo? Porque hoje eu sei, às vezes proteger uma filha significa perder a outra. Mariana postou no Instagram: "Seria escrota segurar a herança da minha filha." Aí jogou a bomba: "Recebi $360 mil de seguro após a morte do meu marido. Dividi em 4 partes, 120 para mim, 80 para cada filho. Meu filho recebeu na hora, mas as meninas eram menores. Combinei que liberaria aos 18 ou para algo urgente." Só que a Mariana foi presa por colocar a Lara em perigo.
Usou parte dos 80 mil para pagar advogado e sobrou 65. Agora minha caçula tá mal, toma antidepressivos pesados e vive brincando que, se falar como realmente se sente, vão internar ela. A Mariana tá implorando pelo dinheiro prometido após a formatura. Minha irmã acha que ela não merece e que eu devia usar o dinheiro para ficar mais tempo em casa com a Lara. A Mariana vai pra faculdade, mas ainda tô muito puta com ela pelo que fez. Será que sou escrota se segurar a herança? 10 dias depois, ela atualiza: minha filha Lara me implorou para deixar ela morrer. Tudo começou quando um xerife e outro oficial vieram em casa. Avisaram que um dos estupradores, aquele que filmou, tinha compartilhado o vídeo num grupo. Agora tá circulando em partes da Deep Web, com detalhes que identificam até onde ela estudava. A Lara reagiu com um simples "já imaginava que isso ia acontecer" e ficou quieta. A semana toda ela agiu como se nada tivesse acontecido, até que do nada ela solta que escreveu um depoimento de vítima e quer ler no tribunal ela mesma. Mas nunca conseguiu ler tudo pra mim porque desaba em choro toda vez que tenta. Até sábado à noite. A Lara estava estranhamente animada e disse que ia dormir cedo. Recebi uma ligação da mãe da melhor amiga dela. A mensagem que a Lara mandou foi um bilhete de despedida, dizendo que amava ela e pra ficar de olho. Corri pro quarto e encontrei ela tentando se matar com ZYQ. Sou enfermeira, então sabia que ela ia sobreviver, mas ver ela acordando no hospital foi de cortar o coração. Ela gritou: "Por que você não me deixou morrer?" "Eu quero morrer, mãe. Tô cansada de sentir as mãos deles em mim. Queria que parasse. Por favor, me deixa morrer." Tiveram que sedar ela para acalmar. Depois disso, a Lara ficou em observação psiquiátrica por 72 horas e depois transferiram para uma clínica com jovens da idade dela. A equipe sugeriu estender a internação, mas a Lara tá tendo problemas lá, principalmente com um funcionário homem que fica fazendo perguntas invasivas sobre preferências íntimas dela. Ela tá desconfortável. A equipe me disse que ela não participa das atividades em grupo e fica na dela. Queriam até proibir ela de falar comigo como consequência, mas pedi para segurarem essa ideia. Não sei se esse lugar tá fazendo bem para ela. O pedido dela para morrer não sai da minha cabeça. A melhor amiga da Lara ainda me contou umas coisas que ela escondeu de mim. Tem um boato escroto rolando que a Lara deixou a galera passar nela e só chamou a polícia por vergonha. Crianças podem ser cruéis pra caralho. Quanto a Mariana, não falo com ela faz 2 semanas, mas descobri por que a Lara se sente em dívida com ela. 2 anos atrás, vi mensagens impróprias no celular da Lara com o ex-namorado da Mariana. O babaca dizia que amava a Lara e ainda comparava as duas, falando que ela era muito mais bonita que a Mariana. Quando contei, a Mariana surtou, terminou com ele, mas acreditou que a Lara tinha traído ela, mesmo a Lara sendo bem nova na época e o cara quase 18. A Mariana evitou a Lara por 3 meses, e mesmo com a Lara se humilhando para pedir desculpas, ela guardou rancor. A Lara se culpa até hoje por ter estragado a relação delas. Tô contando isso para tirar o peso das costas. Sempre guardei esses problemas para proteger minhas filhas, mas tô exausta. Não sei como consertar essa bagunça toda. Agora ainda tenho que decidir se a Lara tá mentalmente preparada para falar no julgamento dos estupradores. Tenho medo que ela me odeie por essa decisão, mas será que ela tá estável o suficiente para aguentar um trauma novo? Esses merdas ainda têm testemunhas de caráter. Update, li muitos comentários e concordo. Acho que internação não é para ela, então vou buscar ela amanhã quando acabar as 72 horas. Vou passar o dia pesquisando um terapeuta especializado em casos como o dela. Sobre deixar a Lara falar no julgamento, ainda tô em dúvida. Sei que não posso protegê-la do mundo para sempre, mas morro de medo dela abrir o coração no tribunal e virar um caso tipo Brock Turner, onde os criminosos pegam pena mínima. Falando no psiquiatra, conversei mais com a Lara sobre o que ele disse. Quando eu saí, ele a chamou para uma conversa a sós para avaliar o motivo da internação. Ela abriu o jogo sobre o estupro, mas aí ele começou a perguntar se aquela tinha sido a única experiência íntima dela. Ela disse que sim, mas ele ficou insistindo como se não acreditasse, dizendo que não me contaria se não fosse. Ela teve que repetir 1000 vezes que foi a única vez. Aí ele começou com perguntas sobre preferências íntimas, se ela ainda sentia atração por homens. Ela só respondeu que nem pensa em relacionamentos agora. Disse que achou estranho ele focar tanto nisso, ainda mais sozinhos numa sala com porta fechada. Não vou acusar o cara de ser tarado, talvez só esteja fazendo o trabalho dele, mas porra, devia ter uma mulher presente pra esse tipo de pergunta, né? O psiquiatra encarou minha filha com os olhos vidrados. Você tem certeza que só teve essa experiência íntima? A Lara repetiu pela 5ª vez que sim, mas ele não parava. E ainda sente atração por homens, ele insistiu, fechando a porta da consulta. Quando ela me contou, quase arranquei a cabeça daquele maldito com as próprias mãos. Consegui tirar a Lara daquela clínica de pesadelo na quarta-feira.
A psiquiatra nova do centro de trauma olhou nos olhos dela e disse o que eu já sabia. Ela não quer morrer, só precisa de ajuda para carregar essa dor. A diferença? Essa profissional tinha humanidade. Deixaram a Lara escolher sua terapeuta num álbum de fotos, detalhe que parece bobo, mas fez toda a diferença para quem se sentiu violada tantas vezes. Aquele antigo lugar era uma fábrica de trauma. Descobri depois que tinham avaliações piores que presídio. Minha filha me confessou, baixinho: pai, fiquei 72 horas sem banho porque teria que ser vigiada nua. E o sono? Impossível. Toda vez que tentava cobrir o rosto com o cobertor, berravam no interfone: tira isso ou viremos aí. As câmeras no quarto transmitiam 24 horas por dia. Mas a cereja do bolo veio quando a Maia apareceu em casa com rosas brancas. Eu fiquei paralisado vendo aquela cobra abraçar a Lara, fingindo preocupação. Só consegui avisar depois: ela não pisa mais aqui. A Lara achou exagero, ainda não sabe que a própria irmã armou o estupro. O julgamento foi um furacão de emoções. Um dos pais dos estupradores teve a audácia de dizer na cara dura: meu filho só tinha 18 anos, ela deve ter provocado. A Lara engoliu seco, mas quando gravou seu depoimento em vídeo, fez todos os 4 criminosos chorarem no tribunal. 2 pegaram 10 anos, o filmaram pegou 12, e o pior, o amigo da Maia, vai apodrecer 14 anos atrás das grades. E então veio a bomba. No carro, a Lara soltou: pai, por que um deles chamou a Maia de amiga? Meu sangue gelou. Era a hora. Filha, sua irmã combinou com ele. Tudo foi armado. Ela ficou branca. A verdade que eu guardei por meses finalmente saía, e doía mais que qualquer facada. Agora? Lara tem um gato que não larga dela, terapia com a MDR, e um namorado que conhece cada cicatriz dessa guerra. A Maia? Virou fantasma. Bloqueei em tudo. Até hoje não mandou uma mensagem sequer. Meu pai apareceu na minha porta com brinquedos para crianças que eu nem tenho. Trajei isso para as meninas, ele disse, orgulhoso. Eu perguntei: que meninas? Ele soltou 2 nomes que nunca ouvi na vida. Meu cérebro deu tilt. Ele ainda perguntou se as crianças estavam em casa ou com o Mike. Quem é Mike? Aparentemente, era meu marido. Eu estava completamente perdida. Pai, eu não sou casada e não tenho filhos, expliquei. Ele insistiu que eu tinha. Quando reafirmei que não, ele balançou a cabeça, confuso. Comecei a me preocupar. Ele estava perdido? Tendo um surto? Perguntei se ele sabia onde estava. Ele ficou irritado e confirmou que sim, sabia perfeitamente onde estava e quem eu era. Ele mora com meu tio e a esposa dele, ambos na casa dos 40 anos. Meu padrasto é de boa, eles se casaram depois que eu já tinha saído de casa. Minha irmã diz que eles são tão sem graça quanto parecem. Ele não tem filhos e nunca conheceu meu pai de qualquer forma. Então a família dele não tem nada a ver com essa história. Aí é que tá o bizarro. Eu moro num AP meia boca, desses de aluguel barato, uns 45 minutos da casa do meu pai. É no 3º andar, e para chegar na minha porta tem que subir um monte de escada. Ontem, umas 18 horas, alguém bate na minha porta. Era meu pai. Não tava esperando visita, então quando abri fiquei confuso mas feliz de ver ele. Cumprimentei normal, ele me deu aquele abraço de lado porque tava com umas caixas de brinquedo nas mãos, aqueles joguinhos Fisher-Price para criança pequena, até para bebê. Nem comentei sobre os brinquedos porque não passou pela minha cabeça que fosse para mim. Tipo, meu cérebro simplesmente ignorou aquilo. Ele parecia totalmente normal. Não tava ofegante, nem suando. Pupila normal, nada de estranho visualmente. Quando a gente se abraçou, não senti cheiro de álcool, cigarro ou qualquer outra coisa, mas também não cheguei muito perto. Falei que estava feliz com a visita, mas perguntei o que ele estava fazendo ali. Aí ele segurou os brinquedos todo orgulhoso e disse que estava na região fazendo compras, viu aquilo e quis trazer para as meninas. Eu perguntei: que meninas? Ele soltou 2 nomes que eu nunca ouvi na vida. Meu cérebro deu um tilt, fiquei revirando a árvore genealógica inteira no modo exterminador do futuro e nada batia. Enquanto eu tentava decifrar quem diabos eram essas crianças, ele espiou por cima do meu ombro e perguntou se as crianças estavam em casa ou se estavam com o Mike de novo. Quem é Mike? Aparentemente, era meu marido. Devia estar com a cara mais confusa do mundo, porque meu pai começou a ficar igualmente perdido, mas ainda tentando manter aquele clima de boa. Falei que não era casada e não tinha filhos. No começo ele insistiu que eu tinha. Quando reafirmei que não, ele só balançou a cabeça. Nessa hora já estava ficando preocupada. Meu pai estava perdido? Confuso? Tendo um surto? Perguntei se ele sabia onde estava. Ele ficou irritado na hora e confirmou que sim, sabia perfeitamente onde estava e quem eu era.
Meu pai apareceu na minha porta com brinquedos para crianças que não existem. Quando eu disse que não tinha filhos, ele explodiu. Você tá me chamando de louco? A espuma saía da boca dele enquanto gritava. Fechei a porta na cara do homem que me criou. Em 5 minutos, ele tinha virado um estranho. A cena foi tão surreal que cheguei a perguntar para minha mãe, por acaso eu tenho filhos e esqueci? Ela riu nervosa. Meu tio, o único que sabia do paradeiro do meu pai, ficou me evitando por 2 dias inteiros. Até que arrombei a porta do hospital onde eles estavam escondendo ele. O diagnóstico veio como um soco, traumatismo craniano severo. Aquelas meninas que ele insistia em visitar? Colegas de trabalho que seu cérebro lesionado misturou com memórias familiares. Os médicos disseram que ele não deveria nem estar conseguindo andar, mas dirigiu até meu prédio no piloto automático. Agora entendi por que meu tio se escondeu. Ele encontrou meu pai assediando um funcionário do Walmart por cigarros, mas decidiu que a família não precisava saber. Enquanto eu ligava para todos os hospitais da cidade, eles estavam lá o tempo todo. Quando finalmente consegui entrar, meu pai não me reconheceu. O homem que berrou na minha porta 3 dias atrás agora sorria para mim como se eu fosse uma enfermeira qualquer. Você é muito gentil, ele disse, segurando minha mão. Nem percebeu quando eu comecei a chorar. É isso, meu pai tá vivo, mas a pessoa que ele era já se foi. O tom de batida na mesa da recepção ainda ecoava pelo corredor quando a recepcionista, assustada, recuou com o carrinho de revistas derrubado. Ou me deixam ver meu pai agora, ou chamo a polícia para descer o cacete nesse hospital, gritei, tremendo de raça. Foi só quando minha tia apareceu, com olheiras roxas e um ar de derrota, que percebi, algo muito maior estava acontecendo. Você pode entrar, mas, prepare-se, ela sussurrou. O aperto no peito quando entrei no quarto 402 me fez engasgar. Meu pai, aquele homem de 1,80 metros que carregava sacos de cimento como se fossem de pena, estava transformado num esqueleto pálido sob os lençóis. Cadê o touro que berrava na minha porta? Pensei, enquanto tentava engolir o nó na garganta. O diagnóstico foi pior do que eu imaginava. 72 horas sem reconhecer ninguém, doses cavalares de tramadol e codeína no sangue, 3x acima do limite terapêutico, hemorragia cerebral não tratada por 48 horas. Tio, olha na minha cara e me diz como um homem bate a cabeça sem querer e fica assim, gritei baixo, puxando o homem da família pelo braço até o corredor. Ele suava frio, evitando meu olhar. Foi só uma queda boba no estacionamento do Walmart, eu juro. A voz trêmula dele traiu cada sílaba. Foi quando o enfermeiro-chefe me puxou de lado. Senhora, esses ferimentos são consistentes com impacto angular. Como se ele tivesse batido em algo pontiagudo. Meu sangue gelou. O mesmo Walmart onde meu tio encontrou o meu pai assediando um funcionário por cigarros tinha paredes de tijolos expostos. A negligência virou crime quando descobri, meu tio tinha 12 comprimidos de oxicodona não receitados na carteira 2. Minha tia admitiu em prantos, a gente deu remédio para ele não incomodar os vizinhos 3. O laudo preliminar do IML apontou múltiplas fraturas cranianas antigas. A polícia voltou hoje com perguntas mais duras. Enquanto isso, meu pai, o verdadeiro, respira por aparelhos. O mesmo homem que me ensinou a andar de bike agora não consegue piscar quando peço. E eu? Tô aqui sozinha, como sempre. Meu irmão apareceu por 20 minutos depois que ameacei expor os desvios de verbas da empresa dele. Minha mãe mandou melhoras via WhatsApp. O pior? Descobri que meu tio é beneficiário do seguro de vida do meu pai. Enquanto escrevo isso, o monitor cardíaco faz aquele barulho contínuo que a gente só ouve em filme. O médico disse que é questão de horas. E eu, a filha que tinha medo do próprio pai, tô segurando a mão dele como se meu aperto pudesse trazê-lo de volta. Comentário da OP respondendo ao último user atualização final, ele se foi às 3h47 da manhã. A polícia prendeu meu tio por homicídio culposo depois que a autópsia mostrou a extensão dos ferimentos. Minha tia virou ré por fornecimento ilegal de medicamentos. Eu? Tô no apartamento vazio dele, encontrando recibos de dinheiro que ele mandava pro meu irmão, que nunca visitou. A vida é uma piada de mau gosto. Obrigada a todos que me apoiaram. Fim. Meu marido gritou: você sempre estraga tudo que eu gosto, enquanto me empurrava no chão. O cachorro que eu estava cuidando quase levou uma queda em cima dele. Foi quando percebi, ele não merece nem um gatinho, muito menos uma esposa. Tudo começou quando decidimos adotar um gato. Nosso gato anterior havia morrido há 2 anos, e meu marido queria escolher o nome do novo felino. Eu concordei, mas com uma condição: o nome tinha que ser algo que nós dois gostássemos. Sugeri diversos nomes, mas ele recusou todos. Ele só aceitaria um dos 2 nomes que escolheu. O problema? Um desses nomes soava como um palavrão em alemão. E nós moramos na Alemanha. Quando expliquei isso, ele explodiu. Gritou tanto que assustou o cachorro que eu estava cuidando.
Pedi para ele parar de gritar e disse que não conversaria enquanto ele estivesse aos berros. Ele podia escolher o nome, mas ele tinha que funcionar nas duas línguas. Ele não gostou nada disso. Fui até a cozinha para me afastar da situação, mas ele veio atrás de mim, gritando que eu sempre estragava tudo que ele gostava e que eu dava mais valor às minhas raízes alemãs do que a ele. O cachorro estava apavorado, e eu pedi que ele parasse de gritar e olhasse o que estava fazendo com o bicho. Disse que ele não merecia um animal se não conseguia se controlar. Pedi para ele sair. Foi então que ele me empurrou. Quase caí em cima do cachorro, mas, felizmente, o bicho não se machucou. Ele ainda teve a audácia de dizer: se o gato não tiver um dos dois nomes que eu escolhi, não é meu gato, nem olho para ele. Você estragou tudo de novo. E ainda jogou a culpa em mim. É sua culpa por me irritar, você sempre arruína tudo pra mim. Tentei de tudo, nomes relacionados aos hobbies dele, nomes em outras línguas que funcionassem nos dois idiomas. Nada. Eu só queria um nome que não fosse vergonhoso de pronunciar em alemão. E a pergunta que ficou: sou a escrota por não deixar ele escolher o nome sozinho. Os comentários não deixaram dúvidas. Você não é a errada pelo nome. Seu marido foi completamente irracional. Mas você tem um problema muito maior, ele gritou com você e te empurrou. Isso vai acontecer toda vez que ele não fizer do jeito dele? Imagina se tiverem filhos e ele quiser impor algo assim. Outro usuário foi direto ao ponto: se ele não consegue se controlar a ponto de assustar um bicho e te agredir, ele não deveria ter um animal de estimação, muito menos uma esposa. Pelo amor de Deus, se proteja. E ainda outro alertou: ele te empurrou. Gritos e empurrões são como a violência doméstica começa. O nome do gato é o menor dos seus problemas. Corre, mulher, corre pra longe desse maluco. E foi isso. Hoje, enquanto escrevo isso, ele está dormindo no sofá. O cachorro está comigo, seguro e tranquilo. O gatinho ainda não tem nome, mas tenho certeza de uma coisa: ele não vai se chamar nenhum dos dois nomes que meu marido escolheu. E talvez, muito em breve, eu também não tenha mais um marido. 3 dias atrás, meu marido me enforcou até eu quase desmaiar. Ele me arrastou pelos cabelos, cuspiu no meu rosto e gritou: você vai morrer hoje. Quando a polícia chegou, ele ainda tentou dizer que eu tinha provocado. Agora ele está dormindo num abrigo para moradores de rua, o visto dele depende do nosso casamento, e o processo criminal pode deportá-lo de volta para o Egito. Mas ele ainda me manda mensagens: você vai pagar por isso, ponto. A voz da OP treme ao relatar os detalhes: foi porque desliguei a música alta do celular dele. Ele veio para cima como um animal, me enforcando com as duas mãos. Mesmo quando eu devolvi o telefone, ele continuou me batendo por meia hora. Tinha marcas de dedos no meu pescoço por 3 dias. Os comentários são unânimes: mulher, ele vai te matar. Estatísticas mostram que depois do primeiro estrangulamento, o risco de feminicídio aumenta 750%. Você não está sentindo pena, você está em estado de choque. Outro usuário é categórico: ele não tem problema nas costas, tem problema na cabeça. E você não é assistente social de criminoso violento. Deixe o inverno austríaco cuidar dele. A atualização chega 2 semanas depois: prenderam ele ontem. Violou a ordem de restrição para ameaçar que ia me matar ou se matar se eu não o aceitasse de volta. A OP revela o cúmulo do absurdo: um policial ainda teve a coragem de dizer que a culpa era minha por ter me casado com um árabe. Ponto. Ela descreve os preparativos desesperados: câmeras de segurança instaladas em todos os cômodos, contato diário com o centro de violência doméstica, plano de sumir do mapa quando ele for solto. Já não sou a mesma mulher que postou sobrenomes de gato. Ele me transformou numa pessoa que olha por cima do ombro a cada minuto. O último comentário da thread é o mais sombrio: ele não vai desistir. Homens como ele escalam a violência até o desfecho final. Você precisa sumir, mudar de cidade, de país se necessário. Essa ordem de restrição é só um pedaço de papel para ele. A resposta da OP cala fundo: já tenho passagem comprada. Quando ele sair da cadeia, vai encontrar a casa vazia e um processo de divórcio em andamento. Dessa vez, a vítima escapou. Meu irmão chorou ao ver as fotos das calcinhas da minha esposa no chão do seu quarto. Ele implorou perdão, mas eu já tinha visto o notebook dele. O que eu encontrei ali foi pior do que qualquer pesadelo. Tudo começou quando meu irmão de 19 anos veio morar conosco durante o lockdown. Ele era tímido, nerd, o típico garoto que só tinha amigos online. Ou pelo menos era o que eu pensava. Até aquele dia em que eu peguei com uma foto comprometedora da minha esposa no jardim, um close no decote enquanto ela cuidava das plantas. Ele fechou a janela rápido, como se estivesse assistindo pornografia. Sorriu, constrangido, e fugiu para o quarto. No dia seguinte, enquanto ele estava no mercado, invadi seu quarto. Encontrei calcinhas e sutiãs da minha esposa espalhados pelo chão. Peguei o notebook dele, eu sabia a senha porque já havia usado sua conta do Crunchyroll,
E foi aí que o inferno se abriu. Fotos dela de toalha, malhando, em poses íntimas, todas tiradas sem consentimento. E o pior, um diário detalhando cada vez que ele se masturbava pensando nela. Ele até gravou áudio de nós transando, escondido no outro lado da casa. Contei tudo para minha esposa. Ela se sentiu violada, enojada. Levamos 15 anos juntos, e ela sempre tratou meu irmão como um filho. Agora, ela não consegue nem olhar para ele. Decidimos confrontá-lo. Mostramos as provas, e ele chorou como um bebê, implorando por perdão. Dei um ultimato, ou ele me deixava apagar tudo do notebook e celular, ou chamaria a polícia. O que encontrei foi ainda mais perturbador, mais fotos roubadas, áudios, até vídeos dela tomando banho no banheiro compartilhado. Ele finalmente saiu de casa, mas o estrago já estava feito. Minha esposa ainda está abalada, e nós jogamos fora todas as roupas íntimas que ele profanou. Agora, estamos contratando uma equipe de limpeza profissional para desinfetar o quarto onde ele ficou. E sim, mudamos todas as fechaduras da casa. Meus pais ainda não sabem de tudo. Nossa irmã, que tem 2 filhas adolescentes, já disse que ele não será bem-vindo em sua casa tão cedo. Enquanto isso, minha esposa e eu estamos tentando reconstruir a segurança que perdemos. Ela ainda não consegue usar o banheiro compartilhado sem sentir que está sendo observada. E eu? Bem, ainda luto contra o impulso de arrancar a cabeça dele toda vez que lembro do que ele fez. Roteiro otimizado, minha mãe me ligou aos prantos. Você está destruindo essa família, ela gritou no telefone. Seu irmão não tem para onde ir, como ele vai viver sozinho? Eu segurei o celular com força até ela parar de falar. Ele nunca mais pisa na minha casa, respondi. Arranje um terapeuta para ele, porque sem tratamento, não chega perto da minha família. Ela tentou apelar, mas e sua irmã? Boa sorte, eu ri. Ela está mais furiosa que eu. A casa que comprei para reunir a família agora tem fechaduras trocadas e um quarto que precisou de desinfecção profissional. Meus pais ainda não sabem da verdade sobre o filho predileto. Minha irmã foi clara, ele não verá as sobrinhas adolescentes dela. Enquanto isso, minha esposa ainda não consegue usar o banheiro sem sentir os olhos dele nela. Jogamos fora todas as roupas íntimas que ele tocou. O notebook? Formatado. O celular? Resetado. Mas o estrago emocional ainda está sendo limpo. Ontem, pela primeira vez em meses, vi um brilho nos olhos dela. Estávamos na praia, dentro do carro, quando ela disse, quero ser mãe. Esse sempre foi o sonho dela, um que adiamos pela estabilidade financeira. Mas naquele momento, entre as cicatrizes que meu irmão deixou, nasceu um novo plano, adoção. Meu irmão sumiu sem deixar rastro. Apagou tudo voluntariamente, mas sabemos que cópias podem existir. A polícia? Não envolvemos. Minha mãe ainda chora. Meu pai finge que nada aconteceu. Minha irmã mudou todas as fechaduras também. E eu? Estou aprendendo a controlar o impulso de arrancar a cabeça dele toda vez que lembro do que encontramos naqueles dispositivos. Mas há uma diferença agora. Quando olho para minha esposa, vejo que o brilho está voltando. Lentamente. É isso. Meu irmão é um predador. Minha mãe escolheu o lado errado. Minha irmã virou minha guardiã. E daqui a alguns anos? Vou ser pai. De uma criança que nunca precisará conhecer esse tio. Ah, e sobre os que perguntam por que não chamamos a polícia, ele apagou os piores arquivos. Nada explícito o suficiente para arruinar a vida da minha esposa publicamente. Mas todos nós sabemos a verdade. E essa verdade fez com que ele perdesse uma família inteira em uma tarde. Quanto a mim, estou reconstruindo minha casa, meu casamento e minha futura paternidade, tijolo por tijolo, terapia por terapia. E dessa vez, as portas permanecerão trancadas. Ele segurou minha porta do carro como se fosse um portão de prisão. Me liga quando chegar, exigiu, com os olhos fixos nos meus. 20 minutos depois, meu celular explodiu com chamadas do Snap. Era só o começo. No estacionamento vazio, perto da meia-noite, o abraço de despedida virou uma armadilha. Você não precisa ir, ele sussurrou, enquanto eu me debatia. Me solta, gritei. Ele se afastou, mas me cercou de novo, agora entre mim e o carro. Pelo menos um beijo de despedida, ele implorou. Cada não meu era um degrau a mais no abismo. Cedi por cansaço. Erro fatal. Ele segurou a porta aberta, imóvel como uma estátua. Fechar ou não depende da sua resposta, parecia dizer. Concordei com tudo só para sair dali. Foi quando ele correu na frente do carro, bateu no vidro e repetiu, me liga ao chegar. Saí em pânico, com as mãos tremendo no volante. No dia seguinte, o textão no Snap veio com desculpas esfarrapadas. Ela é só uma amiga. Bloqueei na hora. Ele tentou por vídeo, dava para ver as prateleiras do Walmart atrás. Como se isso tornasse a invasão aceitável.
Bloqueios em cadeia, Facebook, LinkedIn, até o fucking Ninja. Uma semana de paz. Até as flores chegarem. Como pétalas beijadas pelo amanhecer, a mensagem parecia copiada de um livro de autoajuda barato. Pior, assinada com o arroba do Instagram. Recusei o buquê, mas meu aniversário trouxe outra enxurrada de preguiça poética. Minhas amigas riam. Ah, se ele quisesse mesmo. Enquanto isso, eu checava as fechaduras 3 vezes antes de dormir. Comprei spray de pimenta. Olhava por cima do ombro na rua. Os comentários do Reddit confirmaram, eu não estava louca. O pior tipo é o que parece gente boa até te ter isolado, alertou um usuário. Outro detalhou, se ele tivesse te levado no carro dele, poderia ter feito qualquer coisa. Foi quando percebi, cada insistência dele foi um teste. Cada cedência minha, uma porta aberta. A última investida veio por SMS, chorei no meio do Walmart. O caixa que o consolou deveria ter chamado a segurança. Bloqueei até o número do banco dele. E agora? Aprendi que não é uma frase completa. E que alguns homens ouvem, mas não escutam, até você trancar todas as portas. O namorado da minha mãe instalou uma câmera escondida no meu quarto. Quando ela descobriu, ele não negou, só disse eu só queria te proteger. Minha mãe empacotou as coisas dele em 20 minutos. Mas o pior veio depois. A câmera estava escondida atrás de uma prateleira, apontada diretamente para minha cama. O cabra de 45 anos gravava uma universitária de 19. É só para segurança, ele insistiu, como se fosse normal. Minha mãe tremia de raiva enquanto jogava suas roupas na calçada. Mas a verdadeira bomba veio quando a polícia revistou o laptop dele. 3 pastas criptografadas. Vídeos meus trocando de roupa desde fevereiro. E um arquivo chamado família.zip com fotos minhas de quando eu tinha 15 anos. O detetive olhou para mim com cara de pena, isso aqui é material para cadeia. O sujeito tem histórico. Minha mãe quase desmaiou quando descobriu que ele já tinha sido denunciado por assédio no trabalho em 2018. O pior? Ele gravou tudo. Até quando eu tive dengue e ficou filmando eu vomitando. Mandava os vídeos para um grupo no Telegram chamado Anjos Domésticos. Tinha 127 membros. Agora ele tá respondendo por posse de pornografia infantil e invasão de privacidade. Minha mãe se culpa até hoje por ter levado aquele lixo para casa. Eu? Tô fazendo terapia e dormindo com a porta trancada a 7 chaves. E pra quem acha que isso é exagero, o filho da puta tinha um cronograma. Das 14 horas às 16 horas, quando eu voltava da faculdade, a câmera ligava automaticamente. Ele assistia ao vivo pelo celular do trabalho. A última vez que soube dele, tava vendendo o carro para pagar advogado. Queria reduzir a pena porque não distribuiu os vídeos, só armazenou. O juiz riu na cara dele. Minha mãe agora tem pesadelos toda noite. Eu instalei detector de câmeras no meu quarto. E o FDP? Tá com tornozeleira e proibido de chegar perto de qualquer escola. Fim. Não tem moral da história. Só tem nojo mesmo. 7 semanas depois, minha filha ainda estava dividida sobre arruinar a vida dele e dos filhos dele. Mas esse grupo me deu insights valiosos sobre situações parecidas e informações para ajudar ela a decidir seguir com a denúncia. E tá pra rolar em breve. O pior? Depois de um relacionamento de 3 anos e meio, o filho da puta já tá saindo com outra. E adivinha? A nova vítima tem filhos. Ela já foi avisada sobre as acusações, mas ou não acredita, ou comprou a desculpinha dele, ou acha que consegue superar isso. Nojento. Simplesmente nojento. Eu ainda tô destruída, tentando sobreviver cada dia sem surtar com o futuro e me perguntando como diabos vou conseguir confiar em outro homem. Por enquanto, tô deixando tudo isso de lado para focar em apoiar minha filha nessa batalha judicial que tá por vir. Nos comentários, alguém disse, obrigado por defender sua filha e ajudá-la a se defender. Como filha de um homem tarado, isso vai significar muito para ela no futuro. Esse cara precisa ser parado, e tomara que o processo abra os olhos da nova mulher. Respondi, ele destruiu a vida dele e a minha também. Pelo menos eu não vou ter um cadastro criminal. Tô orgulhosa da minha filha e espero que ela se sinta empoderada por tomar as rédeas dessa merda toda. Outro comentário, sua vida não tá arruinada. Na real, tá melhor sem esse babaca. A confiança quebrada vai levar tempo pra curar, mas sua vida não acabou. Vocês duas deviam se sentir fortes. Respondi, agradeço a perspectiva, mas sinceramente, parece o fim do mundo. Não sei quanto tempo vou conseguir segurar as contas dessa casa, e a situação tá feia. Tô pegando um segundo trampo, mas preciso de um salário melhor para sobreviver. E essa foi a última atualização que tivemos. Minha esposa morreu. O melhor presente de Natal que eu podia ter. No começo de 2022, peguei minha esposa traindo com um dos ex dela.
Nosso casamento não era perfeito. Eu não era o marido perfeito, admito, mas dei meu melhor. Me esforcei durante 5 anos juntos. Coloquei tudo no relacionamento. Ela? Nem pensar. Tive que encarar quem ela realmente era depois que descobri a traição. Ela me expulsou ilegalmente da nossa casa, mentiu para a polícia para me prender, tentou me fazer perder o emprego e virou todos os meus amigos contra mim. Algumas coisas deram certo, outras não. Desde o dia que pedi o divórcio, ela transformou minha vida num inferno, fazendo de tudo para me sugar financeiramente e emocionalmente. A única vantagem é que não tínhamos filhos para ela usar como arma. Mas aí descobri que o método anticoncepcional super rígido que ela usava comigo não valia pro amante, porque ela engravidou dele há 5 meses. Achei que isso ia acelerar o divórcio, mas só deu mais gás para ela me destruir. Na véspera de Natal, ela e o amante foram para uma festa e beberam até cair. O pior? Todos os amigos dela sabiam que ela estava grávida. O cara decidiu dirigir bêbado, e o erro custou a vida dos dois. No meu estado, o divórcio agora é considerado inexistente. Vou poder pegar o seguro de vida dela e voltar para minha casa. Os pais dela me ligaram desesperados ontem, agindo como se o último ano não tivesse acontecido, e ofereceram apoio total pro funeral. Minha confusão foi além do imaginável, mas maçã podre não cai longe da árvore. Falei para eles que, se quisessem um funeral, que pagassem. Eu ia cremar ela e entregar as cinzas no vaso mais barato do mercado, se quisessem. Eles me chamaram de monstro e tentaram me fazer sentir culpado pelo seguro, mas depois de 4 minutos de ligação, desliguei e bloqueei todo mundo da família dela. Vou tirar uns dias a mais do trabalho para me mudar de volta para casa. Já contratei gente para jogar todas as tralhas dela fora. Minha casa vai ser uma tela em branco para recomeçar. Não sei se existe Deus ou se é só karma, mas hoje acredito que sobrevivi à tempestade. Nos comentários, alguém disse, bloqueia todos os amigos escrotos dela também. Manda as coisas dela pros pais e vive bem. Respondi, cortei essa gente da minha vida quando viraram as costas pra mim por causa das mentiras dela. Se as provas em 4K não foram suficientes, esses merdas são âncoras que preciso jogar no mar. Outro comentário, muita coisa aconteceu em pouco tempo. Cuida da sua saúde, cara. Respondi, olhar pro abismo não tá nos meus planos agora. Quando eu estiver dormindo na minha própria cama de novo, aí eu encaro o vazio. E ainda soltei, me julguem à vontade. Não vou discutir como minhas ações afetam a opinião dos outros. Sei muito bem que, se fosse o contrário, minha ex estaria passando o cartão no seguro de vida para comprar um carrão e ainda rindo da minha cara. Mas aí eu soltei uma atualização alguns dias depois, e o negócio é pesado. Decidi responder os pontos que mais apareceram nos comentários, porque responder um por um ia me consumir. Primeiro, tem gente me julgando pela minha reação diante da morte de 3 pessoas. E sabe o que? Vocês estão certos. Não é normal. Não é saudável. Não sinto nada pela minha ex agora. Todo ódio, rancor e arrependimento evaporaram quando soube da morte dela. Só sinto alívio. Um vazio que foi me consumindo nos últimos dias. Tô anestesiado, como se estivesse num sonho. Como se nada disso fosse real. Essa mulher transformou minha vida no inferno por mais de 1 ano. Ela queria me destruir e não pararia até conseguir. Não gosto de sentir isso diante da morte de 3 pessoas, mas não tô pronto para abrir essa caixa de Pandora agora. Segundo, entrei em contato com a mãe dela hoje, e as coisas estão mais civilizadas. Vou pagar uma empresa para levar as tralhas da ex para um sotorage, e eles que se virem com o resto. A mãe dela confessou que não tem grana para fazer um funeral. E adivinha? Eu sou o beneficiário oficial do seguro de vida dela. Mesmo com todo o ódio que senti pela família, disse que daria uma parte do dinheiro para eles organizarem o enterro. Só isso. Com uma condição, depois disso, cortamos relações de vez. Não quero saber de funeral, velório, nem pêsames. E sim, ainda vou falar com um advogado. Por último, não vou me alongar, mas só para esclarecer, as únicas vidas perdidas foram a dela, do amante e do bebê que ela esperava. Tem gente sugerindo que eu venda a casa. No momento, só quero voltar para minha casa. Se vou ficar lá ou acabar em qualquer outro lugar, só o tempo dirá. Não sei o que a vida reserva para mim ou para qualquer um de nós. Talvez isso tenha acontecido por um motivo. Ou talvez o universo seja só um caos sem sentido. Mas essa tragédia encerrou um capítulo que quase me destruiu. É mórbido pensar que a morte de 3 pessoas foi o que me salvou. É bizarro como tudo pode mudar ou acabar de repente. E essa foi a última atualização. Mas segura aí que a história não acaba aqui, porque a coisa fica bem pior. O primeiro post se chamava É Hora e começava assim: ontem de manhã, recebi a ligação. Minha mãe tinha ficado inconsciente, e provavelmente eu tinha menos de um dia para chegar na Geórgia e vê-la antes que fosse tarde.
Só que, claro, o universo resolveu pregar uma peça. Uma tempestade do caralho paralisou tudo no Nordeste, voos cancelados, trens parados, nenhum Uno velho para alugar. Comprei 3 passagens de $1.000 cada, e todas foram canceladas. Até que, no fim da noite, achamos um voo saindo de Washington às 17 horas. Agora tô no Amtrak de Nova York para descer exausto. Derrotado. Tentando não criar esperança de chegar a tempo de segurar minha mãe nos braços uma última vez antes que ela vá embora para sempre. Escrevi metade de um discurso de despedida às 4 da manhã, e agora meu cérebro só repassa memórias enquanto me esvazio de tudo, menos da agonia. Minha mãe morreu nos meus braços às 6h56 da manhã. 6 horas antes, ela acordou e me viu. Ela estava praticamente inconsciente desde domingo, só franzia a testa, gemendo e olhando pro nada. Mas pouco depois da meia-noite, ela me reconheceu pela primeira vez desde que cheguei na segunda-feira. Eu estava ajoelhado ao lado dela, cara a cara, enquanto ela deitava de lado na cama. Disse o quanto a amava e como sentiria falta. E, pela primeira vez, chorei abertamente na frente dela. Até então, eu tinha sido aquele filho forte, quase como um padre dando palavras de conforto, mas nesse momento não consegui mais segurar a emoção. Expliquei entre lágrimas que chorava tanto porque a amava demais. E então, pela primeira vez, ela fixou os olhos em mim, escaneando meu rosto, tentando falar. Arqueava as sobrancelhas e movia os cantos da boca, se esforçando para se comunicar. Eu disse que a entendia, que também a amava. Que sempre estaria com ela, e ela comigo. Que sentiria uma falta desgraçada, mas que um dia a veria de novo. Que chegaria a minha hora de estar no lugar dela, mas que ficaria feliz sabendo que ela estaria me esperando. Não conseguia parar de chorar, mas coloquei as músicas favoritas dela, e ela fechou os olhos de novo enquanto eu beijava seu rosto. Algumas horas depois, a respiração dela começou a falhar, a mandíbula trabalhando pesado enquanto mãos e pés ficavam gelados. Eu a segurei e repeti como amava, que estava com ela, que tudo ficaria bem, até que os intervalos entre uma respiração e outra foram ficando mais longos, mais difíceis, até pararem de vez. E aí, silêncio. O OP desaparece por 2 anos. Quando volta, é com um post que ninguém esperava. O título já era um soco no estômago. Fui acusado injustamente de assassinato depois que minha mãe morreu em cuidados paliativos por Alzheimer e câncer. Agora quero evitar que isso aconteça com outros cuidadores. Segura o rojão, porque a história que vem a seguir é de arrepiar. Muita gente aqui deve se lembrar de mim. Postei direto durante a queda brutal da minha mãe, destruída pelo Alzheimer e um câncer fudido. Em julho de 2023, a equipe de cuidados paliativos me ligou desesperada. Minha mãe, com mieloma múltiplo terminal mais Alzheimer, tinha a saturação de oxigênio caindo para 70%, dedos necrosando. Me mandaram correr de Nova York para Geórgia porque ela tinha horas ou dias de vida. Cheguei com meu marido, pegamos o Comfort Kit, um kit de medicamentos paliativos, que a gente tinha em casa. Detalhe, minha mãe estava numa clínica de repouso fazia só 3 meses, mas já estava em cuidados paliativos há tempos, e o kit tinha sido receitado meses antes, com autorização para usarmos. Ela passou 3 dias sem reagir a nada, só fazendo careta de dor quando a virávamos. Tinha 2 escaras enormes, não comia, não bebia, não urinava, nada. Quando a respiração dela ficou um inferno, descobrimos que a clínica não tinha morfina, a empresa de hospício simplesmente não tinha enviado. A gente usou o kit que tínhamos em casa, seguindo instruções por telefone, mas uma dose só não aliviou o sofrimento. Ela morreu como esperado. Só que no mesmo dia, a morte dela foi classificada como suspeita. 19 meses depois, em fevereiro desse ano, me acusaram de duplo homicídio qualificado na Geórgia. Sim, homicídio qualificado, com possibilidade de pena de morte. Por sorte, eu tinha documentado tudo, vídeos, fotos, testemunhas, registros de chamadas, receitas, até os relatórios do hospício provando que ela estava em fase terminal. Tava até planejando processar por negligência médica. Quando juntei tudo e enfiei na cara do legista, ele mudou o laudo, não era mais homicídio. As acusações caíram em agosto, e eu fui solto, depois de pagar uma fiança de $200.000, claro. Mas o estrago já estava feito. Perdi meu emprego, era redator médico-científico, todas as economias minhas e do meu marido, e minha família me abandonou assim que virei suspeito. Destruíram minha reputação enquanto eu ainda enterrava minha mãe e lidava com o trauma de vê-la apodrecer viva por 2 doenças cruéis. Agora que estou livre, tô fazendo o possível para garantir que ninguém passe pelo que eu passei. Pesquisei pra caralho durante o processo e descobri o buraco negro do sistema. 1. O hospício não registrou oficialmente que eu tinha o kit de medicação. 2. Não documentaram que eu tinha autorização para administrar os remédios. 3. Não tinham registros do uso controlado das drogas. Resultado? Acharam que eu tinha dado morfina ilegalmente. Advogados que consultei depois ficaram horrorizados ao saber que famílias podem aplicar morfina em casa, muitos achavam que era crime.
Só que todo ano, milhões de famílias recebem esses kits para cuidar de parentes terminais. E nenhuma lei protege esses cuidadores de acusações criminais depois que o paciente morre. Quando me acusaram, eu jurei que iam perceber o erro assim que vissem os documentos. Só que ninguém percebeu. Descobri da pior forma que o sistema de hospício caseiro é uma roleta russa jurídica. Te dão as armas, remédios, te ensinam a atirar, instruções, mas se algo der errado, você vai sozinho pra cadeia. É isso. Tô vivo, mas não inteiro. E agora? Tô virando advogado de cuidador informal. Por que ninguém merece enterrar um ente querido e depois ser tratado como assassino pelo mesmo sistema que devia ajudar? Mas o que mais me deixa puto é que os profissionais de saúde estão totalmente protegidos contra esse tipo de acusação. Enquanto isso, eu tô aqui tentando emplacar a Lei Marcha em homenagem à minha mãe. A proposta é simples. Quando a família receber o kit de conforto, o hospício teria obrigação de documentar oficialmente que aquele kit foi entregue para uso doméstico, seguindo os protocolos. A lei também exigiria que as famílias mantivessem um registro detalhado de cada dose administrada e dos sintomas que justificaram o uso. E periodicamente, os profissionais do hospício teriam que verificar esses registros para criar um histórico médico claro. Se essa lei já existisse, eu não teria passado por esse inferno. Mas enquanto a lei não sai do papel, vou deixar umas dicas que aprendi na Marram para quem tá passando por isso. O enfermeiro do hospício jogou o kit de conforto na minha cama sem nem olhar na minha cara. Se vira, não sou babá de ninguém, ele cuspiu antes de sair. Eu peguei o celular e gravei cada frasco, cada instrução, cada palavra dele. Essa gravação salvou minha vida 3 meses depois. Quando receber o kit, exija que o profissional grave com você. Não aceite um A, pode confiar. No meu caso, o mesmo enfermeiro que entregou os remédios depois jurou que eu tinha roubado morfina extra. A gravação provou que ele mentia. E não basta anotar. Você precisa criar um diário que resistiria a um interrogatório policial. No meu caderno tinha 14 horas e 37, dose de 2 mg de morfina, mãe com respiração ofegante e pupilas dilatadas, foto anexada. Toda semana, eu fazia o enfermeiro carimbar e assinar. Quando me acusaram, esse diário virou minha arma. Mas o que realmente quebrou o caso foram os vídeos que ninguém quer fazer. Minha mãe, esquelética, gemendo com cada respiração. O som dos ossos dela rangendo na cama. Eu odiava gravar aquilo, mas quando o promotor disse a vítima estava saudável antes da overdose, meu advogado jogou o tablet na mesa. O júri vomitou ao ver os últimos dias dela. Agora vem a parte que dói, esses vídeos estão no cofre do banco. Meu marido tem a senha. Eu não consigo nem passar perto daquela agência sem ter crise de ansiedade. Mas se um dia precisarem, eles estão lá. Prontos para destruir qualquer filho da puta que duvidar do seu cuidado. O sistema é feito para te fuder. O mesmo médico que receitou os remédios depois me chamou de assassino de aluguel no depoimento. O enfermeiro que assinou meu diário jurou que as anotações eram falsas. Sabe quem me defendeu? A câmera do meu celular e um caderno de R90 da papelaria. E o pior? Isso não é exceção. Toda semana chega mensagem de alguém na mesma situação. Um cara perdeu a casa porque usou um comprimido a mais para aliviar a dor do pai. Uma mulher tá respondendo o processo porque a irmã disse que acelerou a morte da avó. Tudo sem provas, só na palavra de arrombados. É isso. Se tá passando por isso, grava tudo. Até o que dói. Até o que te envergonha. Porque quando vierem te acusar, ninguém vai lembrar do seu sofrimento, só do suposto crime. E aí? Cadê suas provas? Mais histórias estão no canal. Até a próxima, obrigado.